Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. O profeta Isaías, quando estava no templo, ele teve uma visão do céu e ele descreve assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E no Novo Testamento Paulo vai dizer: porque Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É este nome que é a nossa salvação. Isso não se explica em termos humanos. Jesus não era um mero mestre, um mero filósofo, um homem da Palestina que caminhou numa região equivalente ao estado do Sergipe. Nunca escreveu um livro, não teve instrução formal e mudou todo o curso da história da humanidade. E nós estamos aqui em Belém do Pará, em 2024, adorando o nome sobre todo nome, porque ele veio para fazer uma obra na cruz. E é por causa da obra de Cristo na cruz que ele pode dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Agostinho disse: eu li Platão, Sócrates, Aristóteles e todos os filósofos, mas em nenhum deles eu li: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus é muito mais do que um homem. Jesus é Deus, é o nosso Senhor e Salvador. A propósito, nós temos visitantes aqui nessa manhã. Quem nos visita aqui nessa manhã, erga uma de suas mãos, por gentileza. Você já tem Jesus na sua vida? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você tem a oportunidade de fazer isso nesta igreja. Seja muito bem-vindo. Você pode conhecer a Cristo aqui entre nós. Quero pedir para que os irmãos da igreja cumprimentem os visitantes. Aí na galeria, tem alguém que nos visita aí na galeria? Ok. Sejam bem-vindos à nossa adoração pública da Primeira Igreja Batista do Pará. Meus irmãos, eu queria dar apenas um aviso a vocês. Nós vamos ter nesta terça-feira um treinamento de evangelização promovido pelo Ministério de Evangelismo e Missões, em parceria com a missão canadense Shell World Global, aqui no Salão Anexo a partir das 19 horas. Terça-feira, 14/5, você está convidado. Já temos mais de 100 inscritos e as vagas ainda estão abertas. Quantas pessoas comportam lá no salão, irmão Cláudio? Mais ou menos? Mais 200? 250. Então, tem cerca aí de 140 vagas ainda sobrando e você é o nosso convidado. Então, a gente está promovendo isso para te equipar, te capacitar melhor para que você seja um evangelista mais fiel e alcance as pessoas para Cristo que estão ao seu redor. Fica aí o informe à igreja. A gente segue adorando a Deus agora, devolvendo um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Tem nos dado que sobra, temos mais do que a roupa do corpo, fazemos mais de uma refeição por dia, e você pode dizer que nunca faltou. Nunca faltou. Seja lá quantos anos você tem, nunca faltou comida na sua casa. Certamente, você nunca passou fome, isso é graça do Senhor. Então tem sobrado, tem superabundado daquilo que o Senhor tem nos dado. E você tem a oportunidade de agradecer devolvendo aquilo que Ele confiou a você apenas como mordomo. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Então você pode fazer isso agora. Os visitantes não se sintam obrigados a participar, essa é uma responsabilidade nossa como igreja. Oh Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com a vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todos ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti.
e viver pra tua glória e louvor. Oh Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com a vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. Há alguém fazendo aniversário de vida, matrimônio, batismo aqui nessa manhã? Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Hoje nós vamos fazer uma configuração um pouco diferente. Você vai ficar aqui à minha direita, os aniversariantes. Aqui, isso, aqui à minha direita, os aniversariantes de batismo, matrimônio e vida. Aí na galeria, tem alguém também fazendo aniversário de vida, matrimônio e batismo? Tem algum diácono aí em cima? O irmão Antônio Simões ali, você pode ficar ali ao lado. Irmão Elian Guimarães, tá ali. Fica ali ao lado do irmão Elian Guimarães, que vai te parabenizar em nome da igreja. Olha só, quantas pessoas fazendo aniversário aí hoje. E nós vamos orar agora agradecendo pelas ofertas. Antes disso, recebam os nossos parabéns como igreja. Os irmãos, ao final do culto, dêem um abraço nesses queridos aqui, os parabenizem pelo seu aniversário, para que a gente se alegre junto, né? A Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram. E eu queria convidar aqui, agora deste lado aqui, a família Brazão, que vai orar, agradecendo pelas ofertas que os irmãos gentil alegremente depositaram aqui nas salvas. Nós estamos no mês da família, vocês têm percebido que o irmão Cláudio teve uma excelente ideia aqui de envolver as famílias da igreja no culto. E nós já tivemos aqui a família da Jasmine cantando aqui na mensagem musical. Hoje nós vamos orar com a família Brazão, que está incompleta, né? Porque é bem maior do que isso daí, né? Tem muita gente, senão ia lotar aqui na frente. Está aqui a irmã Ruth vindo com o Helder. Vamos aguardar para nós orarmos juntos com a família Brazão. E logo mais a gente vai ter mais uma família participando aqui conosco. Enquanto eles se dirigem para cá, eu queria lembrar a igreja que nós temos um momento missionário em todos os cultos e nós temos orado pelos missionários que estão ligados diretamente a nós, que nós apoiamos parcial ou integralmente o trabalho em que eles estão envolvidos, seja de plantação de igrejas em contexto transcultural ou local, ou seja em treinamento de liderança. E hoje nós vamos orar, pedir para o Heber aqui projetar, nós vamos orar pela missionária Sueli Penaforte. A missionária Sueli é membro aqui da nossa igreja. Ela, quando transferiu a sua membresia para cá, passou a integrar a equipe do Pão da Vida e hoje ela está apoiando no MEN, ajudou muito na organização dos congressos e agora ela está organizando as viagens missionárias da igreja. E está vindo aí um calendário quentinho para você, com várias viagens locais, nacionais, internacionais, para você participar junto conosco, e a irmã Sueli está responsável por isso. Então vou pedir para a irmã diaconisa Ruth Brazão orar pela nossa missionária, pelos aniversariantes, pelas ofertas e também por mim, que vou ministrar a palavra nessa manhã. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa, Senhor, para te servir, para te adorar e para agradecer, Senhor Deus. Queremos te pedir pela missionária Sueli Penaforte, Senhor Deus, que tu possa dar a ela
sabedoria e saúde, Senhor, para ela continuar fazendo o trabalho maravilhoso que ela faz, Senhor Deus. Agora te agradecemos pelas ofertas tiradas aqui, Senhor, e que Tu possas orientar o uso dessas ofertas para o Teu trabalho, para o Teu crescimento aqui em Belém, Senhor Deus. Te agradeço pela minha família, Senhor, que está aqui, está reunida, Senhor, abençoa todos eles, Senhor, que nós possamos ser grandemente abençoados por Ti e Te agradecemos, Senhor, pelo Teu grande amor, em nome de Jesus, amém. Queria convidar aqui a família Torres, que vai cantar junto conosco aqui uma canção em família. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. É uma canção muito conhecida, convido vocês aqui que sabem a letra, cantem conosco, tá? Para a glória de Deus. Nós queremos ouvir Tua voz, que o Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Mais uma vez, igreja, vamos cantar. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Eu sou Carla Tenório, tenho 31 anos, sou atriz, escritora, tenho uma filha de 10 anos e sou uma mãe arrependida. Transformei a minha angústia em um movimento para amparar mulheres como eu, que não gostam de ser mães. Sou criadora do Mãe Arrependida, que visa a libertação da voz das mães que não são felizes como mães, que sofrem e sentem culpa. É assim que inicia uma matéria publicada no portal de notícias UOL, publicada às vésperas do Dia das Mães de 2021, cujo título era: Detesto ser mãe e ajudo outras mulheres a lidar com esse sentimento. De acordo com Carla Tenório, o movimento que ela criou tem um objetivo, abre aspas, de combater a construção social baseada na ética cristã, de que a mulher tem um amor incondicional pelo filho, de que ela é a imagem e semelhança da Virgem Maria, fecha aspas. Não é preciso muita reflexão, meus irmãos, para perceber, para compreender que o discurso antimaternidade e anticristão de Carla Tenório está visceralmente atrelado ao movimento feminista. Com pouco mais de pesquisa e análise, identifica-se também que Tenório está praticamente dizendo a mesma coisa que Simone de Beauvoir no livro de 1949, O Segundo Sexo, obra que alguns estudiosos acreditam ter inaugurado a segunda onda do movimento feminista de 1960 a 1990. Simone de Beauvoir, nesta obra, declara guerra contra o cristianismo ao afirmar que Maria, mãe de Jesus, e símbolo cristão máximo da figura materna, é a verdadeira culpada pelas mulheres aceitarem a vocação de mãe. Ela diz, abre aspas novamente, a virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo. Pela primeira vez na história da humanidade, a mãe ajoelha-se diante do filho, reconhece livremente a própria inferioridade, fecha aspas. Para Beauvoir, a maternidade é um problema para as mulheres, porque mesmo na época, ou nas épocas em que a maternidade foi venerada, não permitiu ela que as mulheres conquistassem o primeiro lugar. Palavras de Beauvoir. A aversão de Beauvoir contra a maternidade é tão forte que ela refere-se à vocação materna como uma, entre aspas, escravidão, cujas lutas e infelicidades podem ser comparadas às que os homens enfrentam em uma guerra, embora ela considere homens em combate mais livres do que mães. A figura central do feminismo reclama que, em última análise, a Bíblia é a grande responsável pela condição de, entre aspas, palavras dela, palidez e, entre aspas, novamente, subordinação das mulheres em relação aos homens. Ela diz, permitam-me citá-la novamente, Eva não foi criada para si mesma, e sim como companheira de Adão e de uma costela dele. Na Bíblia, há poucas mulheres cujas ações são notáveis. Ruth não fez outra coisa senão encontrar um marido. Esther obteve a graça dos judeus, ajoelhando-se diante de Assuero, e ainda assim não passava de um instrumento dócil nas mãos de Mardoqueu. Ela sabe disso porque ela estudou num colégio católico e tem origem cristã. A ideologia cristã não contribuiu pouco para a opressão da mulher. Com São Paulo, afirma-se a tradição judaica ferozmente antifeminista. São Paulo exige das mulheres descrição e modéstia. Baseia no Antigo e no Novo Testamento o princípio da subordinação da mulher ao homem. O homem não foi tirado da mulher, ela está citando Paulo, e sim a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, e sim esta para o homem. E ainda mais, ela cita Paulo novamente no Novo Testamento. Assim como a igreja é submetida a Cristo, em todas as coisas, submetam-se as mulheres a seus maridos. E ela continua, numa religião em que a carne é maldita, a mulher se apresenta como a mais terrível tentação do demônio. É indubitável que a mulher se destina a viver sob o domínio do homem, não tem por si mesma autoridade. Simone de Beauvoir disse muitas outras coisas, meus irmãos, que se levantam contra a fé e a moral cristã.
mas por serem inapropriadas e torpes não convém citá-las. Ipsis literis. Beauvoir tornou-se um exemplo de emancipação feminina para as mulheres modernas. Ela estudou, conquistou um grau acadêmico avançado, lutou por causas políticas, lecionou, escreveu e nunca teve filhos. Embora não tenha tido filhos, Beauvoir é considerada a mãe das feministas, como Carla Tenório, a mãe arrependida, que encontrou referencial teórico e ideológico em Beauvoir para recriminar o curso biológico natural e defender uma feminilidade desligada da fertilidade, com duríssimas palavras que ecoam a voz histérica do feminismo. Eu detesto ser mãe, desde o momento em que a cabeça da minha filha saiu durante o parto. Contrário ao que dizem as proponentes dos direitos feministas, a Bíblia tem muito a dizer positivamente e de maneira bem direta a respeito da maternidade, como faz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, texto da nossa reflexão nesta manhã. Você já está com a sua Bíblia aberta aí no colo? E eu vou ler 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Acompanhe na sua tradução a leitura. Eu leio na Almeida Revista Atualizada. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Oremos novamente ao Senhor, meus irmãos. Pai Santo, ajuda-nos a compreender os Teus pensamentos, aquilo que importa para o Senhor. Estamos diante da Tua sagrada palavra, a voz do Senhor, e nós queremos entender aquilo que o Senhor deseja, obedecer aquilo que é importante para o Senhor, e Te adorar, e Te honrar, e Te glorificar dessa maneira. Em nome de Jesus, amém. Esse texto aqui refere-se à condição da mulher após a queda. A primeira coisa que Paulo diz é que a mulher tem uma necessidade de preservação, ou em outras traduções, imagino que você tenha uma delas aí, salvação. Em segundo lugar, ele diz que a salvação em questão está relacionada à maternidade sob certas condições. Mas naturalmente nós devemos perguntar a Paulo: de que a mulher precisa ser salva ou preservada? Certamente a salvação da qual Paulo fala aqui não significa a salvação do pecado e da ira eterna de Deus. Isso seria uma aberta contradição ao ensino do Novo Testamento de que a salvação é somente por meio da fé, como diz em Romanos capítulo 3, versos 19 e 20. Paulo tem em vista algum outro tipo de salvação menos extremo e todavia necessário. A salvação neste contexto diz respeito a resgate, a libertação das calamidades e estigmas decorrentes da queda. Para as feministas, as mulheres precisam ser salvas da sua posição social de submissão ao homem. Essa, dizem as feministas, é a terrível calamidade e aflição a qual as mulheres foram cruelmente sujeitas pelo cristianismo. O mal a ser vencido é o domínio do homem sobre a mulher. E a solução para a libertação do mal é a emancipação do domínio do homem e a conquista da igualdade total de papéis e direitos entre os sexos em todos os aspectos de sua posição social. Mas Paulo, ao arrepio dos supostos direitos feministas, diz vigorosa e objetivamente em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Olha o versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Paulo está falando aqui sobre o papel que as mulheres deveriam desempenhar nas reuniões da igreja.
Ele já havia falado sobre a responsabilidade dos homens no culto público, lá no versículo 8 de 1 Timóteo capítulo 2. E aí depois ele passa a dar ênfase nos membros do sexo feminino e preconiza que as mulheres devem se vestir e adornar com modéstia e bom senso nas reuniões da igreja. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 9 ao 10. Agora Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sem possibilidade de errar, proíbe as mulheres de ensinar os homens nas reuniões da igreja. Por que Paulo proíbe as mulheres de dirigirem-se à congregação nas reuniões da igreja através do ensino? Por que ele faz isso? É a questão importante agora. Já vimos o que Simone de Beauvoir pensa. Com São Paulo, afirma-se a tradição judaica ferozmente antifeminista. Esse é o pensamento da Simone de Beauvoir. São Paulo exige das mulheres discrição e modéstia, baseia no Antigo e no Novo Testamento o princípio da subordinação da mulher ao homem. Em outras palavras, para Beauvoir, Paulo diz o que diz para oprimir e impedir as mulheres de se emancipar do domínio de homens retrógrados e fundamentalistas e de igualar o protagonismo entre sexos, é a opinião de Beauvoir. Era exatamente esse espírito que estava por trás de um movimento de emancipação das mulheres nos dias de Paulo. Nas sinagogas judaicas era esperado o silêncio das mulheres, mas algumas delas, abusando de sua posição cristã, estavam vivendo vidas impuras naquele contexto. Você pode ver isso, por exemplo, se quiser tomar nota, no versículo 5 do capítulo 5 de 1 Timóteo, no versículo 11 e no versículo 15. E essa impureza estava adentrando nos cultos públicos. O pecado nunca permanece somente na vida individual. Ele sempre afeta o corpo. E isso estava adentrando na igreja. Sob o pretexto de adorar a Deus, as mulheres estavam indo à igreja para se exibir com roupas e joias extravagantes. E assim acabavam se tornando, uma distração à verdadeira adoração a Cristo. Além disso, as mulheres, no afã de querer se afirmar na igreja, começaram a reivindicar o ensino público oficial nas reuniões da igreja, como diz o versículo 12 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Há evidências do mesmo problema na igreja de Corinto. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, vá a esse texto. Você marca aí 1 Timóteo 2,15 e vá até 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Primeiro aos Coríntios 14, 34 diz assim: conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Então, meus irmãos, as mulheres não tinham o direito de agir com tão flagrante desobediência no culto público, dadas instruções tão claras e objetivas de Paulo no Novo Testamento. Qual então deveria ser a atitude das mulheres na igreja? Paulo diz que elas deveriam se vestir com decência, modéstia e bom senso, além de se adornarem com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. E isso novamente está lá no capítulo 2 de 1 Timóteo, versos 9 e 10. E elas também não deveriam ensinar os homens nas reuniões da igreja, seja de modo formal ou funcional, porque isso seria o mesmo que exercer autoridade sobre os homens, inclusive seus próprios maridos que as estariam ouvindo, subvertendo assim a ordem que o Senhor intentou na família e na igreja. Mas para que não houvesse exagero nessa supressão do ensino feminino, Paulo afirma muito claramente o direito da mulher aprender. Nós lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 novamente. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Paulo está afirmando aqui o direito da mulher aprender. O aprendizado não é uma forma de adoração de segunda classe, enquanto o ensino é uma forma superior de adorar a Deus. Atos 2:42 pressupõe o aprendizado como uma maneira de adorar a Deus nas reuniões da igreja, e perseveravam na doutrina
dos apóstolos, diz Atos 2,42. E isso é o mesmo que dizer que os membros da igreja primitiva dedicavam-se a aprender e a obedecer aquilo que os apóstolos ensinavam nos cultos da igreja. No cristianismo, meus irmãos, é bastante evidente que as mulheres têm o direito de aprender e devem ser ensinadas, visto que todos os crentes são ordenados a crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, conforme diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Todavia, embora isso possa parecer bastante evidente para nós, os judeus convertidos do primeiro século não tinham isso como claro e evidente, totalmente evidente. Isso não era de todo evidente para os judeus do primeiro século. O judaísmo do primeiro século impunha tratamento degradante às mulheres. A liturgia tradicional das orações matinais de um judeu continha um conjunto de agradecimentos, dentre os quais ele agradecia a Deus por não ter sido criado mulher. Nas sinagogas, embora não se proibisse a participação das mulheres, elas não eram incentivadas a aprender, a crescer. A propósito, a maioria dos rabinos se recusou a ensinar as mulheres e alguns deles preferiam queimar a lei do que ensinar a uma mulher, do que ensiná-la a uma mulher. Outros rabinos chegaram ao extremo, meus irmãos, pasmem, de dizer que as mulheres sequer tinham alma. É provável que as mulheres cristãs tenham reagido exageradamente contra tais abusos e humilhações, buscando afirmar uma posição dominante e empoderada na igreja. E Paulo confronta esse exagero feminino, mas afirma o direito das mulheres de aprender. Em outro lugar do Novo Testamento, ele diz que nas reuniões da igreja, as mulheres têm o direito e o privilégio de ensinar outras mulheres. Lemos em Tito, vá a Tito, capítulo 2, versos 3 e 4. Tito, capítulo 2, versos 3 e 4. Tito 2, 3 e 4, Paulo instrui Tito dessa maneira: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. E aí nós perguntamos: Paulo, por que você está instruindo Tito a fazer isso com as mulheres mais velhas? Assim, elas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Além disso, aplica-se também, meus irmãos, às mulheres, o chamado de Paulo aos cristãos para aconselhar e ensinar uns aos outros com toda a sabedoria, como por exemplo em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Portanto, Paulo, ao limitar, ao restringir a autoridade da mulher nas reuniões da igreja, não está, como sugeriu Simone de Beauvoir, afirmando a tradição judaica ferozmente antifeminista. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está contra a tradição judaica neste ponto, frontalmente contra a tradição judaica, quando ele confirma o direito e privilégio da mulher participar do aprendizado, do processo de aprendizado na igreja, assim como o homem, e ensinar outras mulheres num campo amplo de atuação. A tradição judaica desviou-se do ensino do Antigo Testamento, que afirmava a igualdade espiritual entre homem e mulher, meus irmãos. A lei mosaica foi dada tanto a homens como a mulheres. Deuteronômio capítulo 1, verso 1. Ambos foram responsabilizados por ensinar seus filhos. Deuteronômio 6, versos 4 a 7. Homens e mulheres participavam das festas religiosas judaicas. Êxodo capítulo 12, versículo 3, por exemplo. O único grande compromisso de consagração espiritual, o voto de Nazireu, foi aberto a homens e mulheres. Números capítulo 6, verso 2. E Deus não hesitou em lidar diretamente com mulheres. Poderia ter se referido aos homens
indiretamente ao falar com as mulheres, mas ele se referiu diretamente a elas, Eva, Sara, Débora e etc. Nós encontramos nas Escrituras. No Novo Testamento, as mulheres desfrutam dos mesmos privilégios espirituais dos homens. As promessas do Antigo Testamento foram cumpridas por meio não apenas de homens, mas de mulheres também. Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista. Jesus salvou e discipulou não apenas homens, mas mulheres também. A mulher samaritana, a mulher com fluxo de sangue, as irmãs Marta e Maria, etc. Homens e mulheres viram Jesus após a ressurreição, sendo inclusive as mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição, como você pode conferir lá em Marcos capítulo 16. Por meio da oração, todos os crentes, independentemente de etnia ou sexo, têm livre acesso a Deus como Pai em um só Espírito, como diz Efésios capítulo 2, verso 18. As mulheres, junto com os homens, participaram de um dos grandes eventos do Novo Testamento, Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. E o serviço da igreja não foi limitado apenas ao sexo masculino. Nós temos Febe, Priscila e etc. Paulo agradece tanto a homens quanto a mulheres no final de suas cartas. Você pode ver isso no capítulo 16 de Romanos, por exemplo. Portanto, de maneira nenhuma a Bíblia trata a mulher como alguém inferior espiritualmente. Este não é um ensino que corresponde àquilo que a Bíblia ensina. Entretanto, a igualdade espiritual, é importante dizer, não exclui papéis diferentes entre os sexos, meus irmãos. Alguns papéis foram limitados aos homens. Não houve reis, não houve rainhas, melhor dizendo, em Israel ou Judá. Atalha, se você pensou nela, ela era uma usurpadora, não foi uma rainha legítima. A lei mosaica não permitia que uma mulher exercesse o ofício sacerdotal. Algumas mulheres exerceram função civil, como a juíza Débora, lá em Juízes capítulo 4. Muito embora tenha sido num contexto em que a liderança masculina não estava disponível em Israel, e portanto uma exceção ao padrão regular naquela dispensação. Houve também a profetisa Uda, em 2 Crônicas capítulo 34. Mas Uda não exerceu vocação permanente na pregação e ensino, como por exemplo Elias e Eliseu o fizeram. Uda entregou apenas uma profecia pontual. Além disso, profeta não era um ofício ordenado no Antigo Testamento. O ofício ordenado e ungido no Antigo Testamento para instruir e governar o povo de Deus era apenas para homens. No Novo Testamento, Jesus escolheu 12 homens para ser apóstolos, embora muitas notáveis mulheres pudessem ter sido escolhidas apóstolas. As irmãs Marta e Maria, por exemplo, muito íntimas de Jesus, ou a mais bem-aventurada entre as mulheres, Maria, mãe de Jesus. Quando da substituição de Judas, novamente Maria. Meus irmãos, quem seria a mulher mais excelente para ocupar um cargo de liderança? Mas, novamente, Maria, se fosse o caso, era uma opção destacada para integrar o colégio apostólico. Mas ela nem sequer foi cogitada para preencher a vaga entre a vaga que ficou com Matias lá em Atos capítulo 1. Em acréscimo, não há mulheres pastoras ou mestres no Novo Testamento. O Novo Testamento não registra nenhum sermão, ensino público oficial ou carta canônica de uma mulher, nem carta endereçada a uma pastora. Não há carta à pastora Tita ou à pastora Timótea. Não há cartas para pastoras no Novo Testamento. Meus irmãos, não estou falando da opinião pessoal, veja bem, eu estou me mantendo no texto, é o que a Bíblia está dizendo. Portanto, não é sem razão que Paulo dê a seguinte diretiva em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Essa restrição imposta por Paulo é difícil de compreender e aceitar, meus irmãos, eu reconheço. Principalmente por 3 razões, e eu quero citá-las aqui para vocês. Primeiro, quando vemos mulheres mais capazes e preparadas que homens na área do ensino. Em algumas coisas, a Fernanda é muito mais capacitada do que eu. Extremamente mais capacitada do que eu. Mas isso não altera os papéis que Deus estabeleceu.
2, por causa do desprezo e abusos verbais, sociais e físicos aos quais as mulheres têm sido expostas historicamente, limitando e sufocando a sua dignidade e desenvolvimento de habilidades. Essa é a segunda razão. A terceira que eu menciono aqui, que eu coloco, é por causa da falsa propaganda e da ideologia feminista de que o verdadeiro mal a ser combatido é o domínio do homem. São essas três coisas que tornam difícil nós aceitarmos o que Paulo está dizendo aqui. Assim, Paulo fica exposto à acusação de misógino, machista, androcêntrico. A proibição de Paulo quanto ao ensino feminino nas reuniões da igreja não demonstra apenas que ele é um homem de sua época, com uma mentalidade judaica estreita e antiquada. Será que não é isso apenas que está revelando esse texto aqui? A atitude de Paulo não seria uma discriminação da mulher, manifestando simplesmente a sua cultura religiosa misógina? Não seria esse o caso? Todavia, antes de condenar o pobre apóstolo no tribunal ideológico, um princípio geral do direito, e muitos aqui são juristas, um princípio geral do direito é o de ampla defesa, que trata da garantia de o acusado, em um processo judicial ou administrativo, ter amplas condições de formular uma defesa. Então, concedamos a Paulo, em nome da equidade, este direito. Ouçamos os seus argumentos, os argumentos que ele propõe para apoiar a sua proibição. Em primeiro lugar, a cronologia da criação do homem e da mulher. 1 Timóteo capítulo 2, verso 13, você vai acompanhando na sua Bíblia. Fique com os olhos no texto, veja o que o próprio Paulo está dizendo. Não este Paulo, mas o Paulo apóstolo. 1 Timóteo 2, 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Notem aqui que a justificativa de Paulo para limitar o ensino das mulheres na igreja não tem origem na perspectiva cultural do primeiro século. Não tem nada a ver com a tradição judaica, nem mesmo é produto da queda, mas tem a ver com uma ordem funcional estabelecida na criação. Para Paulo, então, a submissão feminina é uma questão supracultural, excede a cultura e ela é pré-queda, não é resultado da queda. Ele ensinou a mesma coisa em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 8, ouça com atenção. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, 1 Coríntios 11, verso 8. O Senhor Jesus procedeu da mesma maneira quando os fariseus o indagaram sobre a questão do divórcio, lá em Marcos capítulo 10, que o pastor Hayek expôs aqui em 5 sermões. O nosso Senhor, você deve lembrar, naquela ocasião, retrocedeu até o relato da criação para reprovar o divórcio. Ele disse, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, referindo-se a Gênesis, não separe o homem. Marcos 10, versos 6 e 7. À vista disso, queridos, é interessante notar que a proibição do divórcio e do ensino das mulheres nas reuniões da igreja justifica-se com base no mesmo evento, a criação. Os dois repousam sobre essa mesma base. Isso significa que nem a indissolubilidade do casamento, nem a submissão feminina nas igrejas e na família é uma expressão cultural passageira que podem simplesmente ser subvertidas por ideologias feministas e pró-divórcio. Se nós não aprovamos o divórcio, nós temos também que não concordar com o ensino público das mulheres nas reuniões da igreja. A submissão feminina, portanto, não é resultado de uma cultura patriarcal opressora, mas uma ordem funcional que remonta à criação de Deus. É claro que a queda perverteu a pureza e santidade originais da ordem criacional, meus irmãos. Eu não nego isso. No princípio, a mulher submetia-se a um homem criado em perfeição, sem pecado, que andava com Deus diariamente no Éden. Mas após a queda, qual é o cenário que nós temos? A mulher encontrou-se na infeliz e miserável condição de ter que se submeter a um homem cheio de pecado, dominador e em inimizade contra Deus. O que o cristianismo faz, então, é restabelecer os ditames da criação no que respeita ao casamento e à submissão feminina. Contudo, o cristianismo restaura não apenas
a natureza original do casamento e da submissão feminina, mas também o propósito primevo, propósito primário, manifestar a Deus. Foi por isso que Deus estabeleceu isso, para que nós fôssemos um retrato exemplar, excelente da sua própria pessoa. O casamento manifesta a relação entre Cristo e a igreja, você sabe disso. E a submissão feminina na família e na igreja aponta para o Criador e a ordem funcional que ele estabeleceu para o homem e a mulher na criação, além de espelhar a subordinação de papéis entre as pessoas da Trindade. O Filho é submisso ao Pai, o Espírito é submisso ao Pai e ao Filho, embora as três pessoas da Trindade tenham a mesma dignidade divina. Não há inferioridade de essência na Trindade, assim como não há inferioridade de essência e dignidade entre o homem e a mulher, embora tenham papéis diferentes, assim como há papéis diferentes na Trindade. O Pai manda, o Filho executa e o Espírito Santo preserva. É a ordem da criação, é a ordem da Trindade. O segundo argumento de Paulo para apoiar a proibição de as mulheres ensinarem e exercerem autoridade sobre os homens nas reuniões da igreja é relacionado à cronologia da queda. Primeiro, a cronologia da criação. Agora, a cronologia da queda. Veja o versículo 14. Vamos seguindo de perto o fluxo do texto. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. E Adão, 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja, na criação o homem foi o primeiro, na queda a mulher foi a primeira. Obviamente, Paulo não está dizendo que Adão não tem culpa, pois ele não nega isso lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, ele diz, assim como por um só homem, falando de Adão evidentemente, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Paulo foca neste capítulo 5 a culpa, a responsabilidade final toda em Adão. Então, embora Adão não tenha sido o primeiro a ser enganado por Satanás, como o foi Eva, ainda assim, meus irmãos, ele era culpado porque ele escolheu desobedecer a Deus e também porque transferiu a responsabilidade da liderança final para Eva. Ele era o líder, o cabeça de Eva. É por isso que após a queda, Deus dirigiu-se primeiramente a Adão, não a Eva. Ele não foi falar com Eva, foi com Adão lá em Gênesis 3:9. Adão, portanto, em última análise, foi o responsável final pelo fracasso da humanidade no jardim. No entanto, Eva teve a sua parcela de responsabilidade na queda, de acordo com Paulo. Foi ela quem inicialmente subverteu a hierarquia estabelecida por Deus na criação. Adão deveria estar submisso ao Senhor, Eva a Adão, os animais na base da pirâmide hierárquica, submissos a Adão e Eva, e em última análise a Deus. Todavia, Eva saiu debaixo da proteção e liderança de Adão e usurpou a posição de autoridade final do esposo, apresentando-se como porta-voz do casal num estranho e insólito encontro com Satanás no jardim. Assim, Eva ficou vulnerável, fora da liderança do marido, e foi enganada. É da natureza feminina, meus irmãos, a inclinação virtuosa para auxílio, cumplicidade, companheirismo, conforme desígnio de Deus, conforme o design divino. E isto tornou-se em credulidade ingênua diante das artimanhas de Satanás. Satanás queria subverter, meus irmãos, a hierarquia divina e atacar a honra de Deus da maneira mais grosseira e humilhante. E como é que ele faz isso? Ele faz isso tomando a forma de uma serpente, o animal mais baixo, por assim dizer, a fim de subverter a estrutura hierárquica divina a partir da base, de baixo para cima. E a devastação foi humilhante, meus irmãos. Um animal rastejante tentou Eva, que corrompeu Adão, que se rebelou contra Deus. A queda não foi apenas desobediência direta ao mandamento de Deus de não comer do fruto proibido. Isso está envolvido, é verdade. Mas também foi uma rejeição do design que Deus criou para o homem e para a mulher. A queda apenas reafirma que é sempre uma trágica experiência rejeitar os sábios desígnios de Deus na distinção de papéis entre os sexos. Está aqui o resultado.
A queda não ocorreu por causa da submissão feminina, mas pela rejeição da submissão pela mulher. A queda veio porque Eva tornou-se tentadora em lugar de uma ajudadora submissa. À luz deste lembrete de Paulo, de que as mulheres precipitaram a queda, meus irmãos, elas poderiam se sentir verbamente agredidas, excessivamente culpadas, estigmatizadas. Talvez algumas de vocês estejam se sentindo assim, e como se estivessem sujeitas ao desagrado permanente de Deus. Mas Paulo não as abandona nessa condição, com essa impressão de condenação e inferioridade. E imediatamente ele acrescenta uma maravilhosa promessa no versículo 15, a esperança. Verso 15, o texto de onde nós partimos. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Paulo está dizendo aqui, queridos, que a mulher pode ser salva, preservada, do estigma de ter liderado a queda e das calamidades consequentes disso, se for obediente à sua vocação, aquilo que Deus designou para ela, e cumprir esse papel para a sua vida, cujo exemplo mais sublime e significativo é a maternidade. A mulher tem outras vocações, ser hospitaleira, cuidar do marido, mas Paulo usa aqui a maternidade como um exemplo máximo, o exemplo mais sublime da vocação da mulher, a maternidade. Embora uma mulher tenha liderado a raça humana para o pecado, queridos, as mulheres têm o privilégio de, através da fertilidade, da maternidade, liderar a raça humana para fora do pecado em direção à piedade. É isso que Paulo está ensinando. A maternidade não é uma maldição. As dores que a acompanham, sim, evidentemente. A maternidade, ela é a primeira promessa do Evangelho, dada antes de qualquer maldição ser pronunciada sobre o homem ou a mulher. Nós lemos em Gênesis 3,15, eu apenas cito porque você conhece: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma promessa de descendência através da maternidade. A maternidade, então, queridos, é o caminho apontado por Deus para a verdadeira salvação. É um instrumento biológico para a salvação da maldição e calamidades da queda. Naquela trágica experiência do jardim, um facho de esperança cintilou, reluziu através da maternidade. No dia mais escuro da história da humanidade, cintilou a esperança na gestação. É digno de nota que a promessa de salvação é através da gestação da mulher, e não através da vocação do homem naquilo que tem sido chamado de mandato cultural. Não vem através da obediência do homem, da vocação dele na obediência do mandato cultural, mas através da maternidade. E o que é o mandato cultural? É o primeiro mandamento que Deus deu ao homem e à mulher em Gênesis capítulo 1, verso 28. Ouça com atenção: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu lamento que aqueles cristãos mais engajados com questões culturais silenciem a respeito do aspecto maternal do mandato cultural. Parecem mais interessados em baleias e árvores do que em bebês. Antes de sujeitar e dominar, Deus nos dá 3 imperativos: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A essência do mandato de Gênesis 1, 28 é adoração, não transformação cultural. O mandato foi dado em um contexto cultico, de adoração, onde cada elemento da criação, inclusive o homem, é chamado à adoração no 7º dia, no clímax da criação. Assim, o mandato de Gênesis 1, 28 não pode ser relegado apenas ao cuidado com a natureza ou ao chamado no trabalho, porque é um mandato que visava a ampliação da adoração até os confins da terra.
É importante também pontuar, sublinhar, que a ordem para ser fecundo, multiplicar e encher a terra, não é meramente fazer filhos indiscriminadamente, mas diz respeito a povoar a terra com pessoas que temam a Deus, que sejam uma representação plena da imagem e semelhança de Deus. É multiplicar adoradores à imagem e semelhança de Deus para serem mordomos e vice-regentes cósmicos do Criador no mundo. Portanto, aquilo que é chamado de mandato cultural, na realidade é um mandato missionário, mesmo antes da queda, porque o alvo supremo de missões é a adoração. Quando veio a queda, Deus reiterou, por meio de uma promessa, que a maternidade seria o curso instrumental para a salvação da humanidade e restauração da adoração. E Adão, tendo recebido ali, vocês lembram? Não tendo, melhor dizendo, recebido o juízo do castigo divino, de uma maneira imediata e definitiva, após receber isso da boca do próprio Deus, ele renovou a sua esperança na promessa de Deus de restauração da vida. Adão recebeu uma promessa de castigo, nada aconteceu, e ele lembrou daquela promessa de restauração. Então a primeira coisa que ele fez foi dar o nome de Eva à sua mulher, pois ela seria a mãe de toda a humanidade, conforme Gênesis 3:20. E meus irmãos, durante toda a história da redenção, mães, simples mães, foram protagonistas silenciosas para preparar o caminho para a chegada do Messias. As mulheres judias, confiantes na promessa de Deus, elas ansiavam por ser aquela que geraria o Messias, o Salvador do mundo. Havia essa expectativa. Que seria da história da humanidade, meus irmãos, se não fosse Sara, Joquebede, Manoá e Ana gerando sementes piedosas, transmitindo vida e adoração ao mundo? Essas mães, escolhidas por Deus para realizar a obra da graça, alterar o curso da história da humanidade, imposto pelas forças das trevas e do pecado. Deus usou mães, simples mães, para silenciar o diabo. Até finalmente Maria, a mais bem-aventurada entre as mulheres, gerar a divina semente, o bebê Jesus, o Salvador do mundo, que esmagaria a cabeça da antiga serpente. Há um poema do século XIX que termina cada estrofe com o seguinte refrão: pois a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. As mulheres modernas querem ser empoderadas, queridos. Na visão secular, a mulher empoderada é aquela que se privou da fertilidade e prosperou como uma executiva, ou no mundo dos negócios, da política. Mas este é o poder, ouça-me com atenção, este é o poder que Deus concedeu às mulheres: fazer bebês que se tornam adultos piedosos e mudam o mundo. Esse é o poder que Deus concedeu às mulheres. Contudo, a maternidade só é o caminho de Deus para a salvação da mulher se ela buscar criar uma semente piedosa. E isso exige certas condições. Paulo diz no verso 15: se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Em suma, a salvação da mulher depende de seu estado espiritual. Se ela permanecer na vocação que ela foi destinada desde o princípio do mundo, buscando descansar na fé em Cristo, amando com sinceridade e vivendo em santidade com castidade, com autocontenção. E talvez isso se refira exclusivamente aqui, principalmente no contexto do casamento, melhor dizendo. Principalmente no contexto do casamento. A maternidade não significa, então, inaptidão e inutilidade. Não significa apenas função biológica para a reprodução. Na verdade, a maternidade significa que não há outra coisa para a qual a mulher esteja mais apta neste mundo. E isto envolve uma batalha real. Envolve dores de parto que acompanham a criação de filhos piedosos, enquanto ela mesma luta para permanecer na fé, no amor e na santidade. Esta é uma vocação vitalícia, meus irmãos, minhas irmãs, e tremendamente desafiadora, uma vocação para a vida inteira, que desafia as mulheres, uma vocação da qual as feministas têm medo, preferindo trabalhos mais leves nos escritórios e militância política, que não exigem que elas sejam cheias de fé, amor, santidade e criem filhos piedosos.
As feministas tremem de medo da vocação materna. Pois bem, passei a maior parte da mensagem explicando um texto exegeticamente difícil, para que ficasse claro para você, para todos nós, que a salvação da mulher, ao contrário do que diz o feminismo, não está na igualdade de papéis, mas está na distinção deles. É uma falsa propaganda feminista que as mulheres têm acreditado de que a liderança é o único papel que importa e que a libertação e satisfação feminina consiste em fazer as mesmas coisas que os homens. A salvação da mulher das calamidades e misérias consequentes da queda, do sofrimento e da opressão não consiste em afirmar a capacidade de ser empresária, executiva, acadêmica e até pastora, enquanto a maternidade é um projeto secundário ou inconveniente. É claro, meus irmãos, não me interpretem errado, não saia daqui dizendo que o pastor é misógino. É claro que as mulheres devem estudar, crescer espiritualmente, desenvolver as suas habilidades à medida que isso glorifica a Deus. Mas o feminismo deprecia demais as mulheres, meus irmãos, e muitas mulheres têm caído no conto do vigário. O feminismo deprecia demais as mulheres, incentivando-as a abandonar a gloriosa vocação materna para buscar os meios vocacionais do homem, que suportam um fardo pesado de responsabilidades e desgastes físicos e psicológicos, às vezes degradantes. Não à toa que homens se suicidam mais do que mulheres. Isso é como trocar o direito de primogenitura por uma sopa de lentilhas. A cultura ocidental, pelo que sei, é a única cultura da história que a um só tempo mulheres querem se desligar da maternidade e os homens querem engravidar, bizarramente. Todavia, nós sempre tivemos homossexualismo, sempre tivemos movimentos de emancipação feminista ao longo da história. Mas, meus irmãos, essa é a única cultura, até onde me consta, que homens querem engravidar e as mulheres não querem engravidar. Todavia, não há nada que singularize mais a mulher em relação ao homem do que a glória da maternidade. A esperança da mulher, a esperança da igreja e a esperança do mundo estão ligados à criação de filhos, à simples maternidade. 2 homens ou 2 mulheres não conseguem reproduzir vida, tampouco criar filhos santos. Somente uma mulher piedosa, no contexto do casamento, pode cumprir a sublime vocação de criar filhos piedosos e assim ter a tão sonhada emancipação que almeja. Não há nada mais sublime, meus irmãos, abençoador e libertador para uma mulher do que abraçar de todo o coração o dom da maternidade no Senhor. E a figura materna é tão bela e poderosa, que é uma excelente representação do Evangelho, entregar a sua vida por outra. Foi isto que Jesus fez na cruz do Calvário. É por isso que o movimento feminista odeia a maternidade. O feminismo é um movimento egoísta, autocentrado, de mulheres que só pensam em si mesmas, mas Deus valoriza tanto a maternidade, que fez deste dom um paradigma para o discipulado cristão, a fim de que todos nós, quer tenhamos filhos biológicos ou não, algumas mulheres não podem ter, quer tenhamos filhos biológicos ou não, assumamos a responsabilidade de gerar uma descendência espiritual piedosa para a salvação do mundo. E nos empenhemos nisso, a ponto de exclamarmos junto com o apóstolo Paulo: estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Todos nós, enquanto cristãos, somos chamados a sofrer essas dores de parto para gerar filhos espirituais no discipulado cristão. Finalmente, em conclusão, oro para que este sermão fragilize a busca das mulheres pela igualdade funcional entre os sexos e fortaleça a busca pela maternidade como uma sublime vocação para a vida inteira, onde repousa a verdadeira esperança de preservação da mulher espiritual. Amém.